Olá pessoal, do capítulo 17, Ondas 2. E nesse capítulo a gente vai se ater ao estudo das ondas sonoras. São ondas longitudinais. Vai ser o nosso principal objeto de estudo. A gente vai começar falando sobre velocidade, sobre algumas propriedades, e depois a gente vai entrar de fato no tema das ondas sonoras, da acústica, na verdade. E aí vamos falar de algumas propriedades dos sons, altura, timbre, qualidades sonoras, enfim, intervalos. Mas por enquanto eu queria fazer uma analogia com o que a gente já viu em onda zoom, das ondas mecânicas transversais que a gente estudou com mais atenção em onda zoom. Então, assim, a acústica é a parte da física destinada ao estudo dos efeitos e das propriedades das ondas sonoras. Uma onda sonora é uma onda longitudinal, que se propaga através de um meio material elástico. As ondas sonoras não se propagam no vácuo, já que elas são ondas mecânicas. A propagação de uma onda sonora está intimamente ligada à propagação de uma onda de pressão através de um meio elástico. Tipicamente o ar, mas você pode ter propagação. Você tem também nos sólidos. A gente fala no ar porque é o mais comum. Mas em fluidos você tem, em líquido na verdade, né? Porque o ar também é um fluido, você também tem propagação. Considerar um tubo, como a gente já considerou no capítulo anterior, inclusive deixa eu... Se você considerar um tubo, como a gente já viu no capítulo anterior, veja aí a figura 16.2, vou ampliá-la aqui um pouquinho. Pronto. Isso aqui é a formação de uma onda de pressão, uma onda longitudinal. Veja o movimento de um êmbolo aqui no ar, certo? E aí você vai criando regiões, ó, um pouquinho mais escuro aqui, que a gente chama de região de compressão e região de rarefação. E ela vai se propagando devido a esse movimento do êmbolo, de vai e vem. É exatamente assim que funciona um alto-falante, certo? Então, a frequência F das vibrações mecânicas, se você coloca um diapasão aqui na frente, um diapasão aqui de aparelho metálico, usado para afinação de instrumentos, deixa eu ver se tem uma aqui. Veja uma imagem aqui. Imagens. Pronto, aqui. Um diapasão. Você coloca ele aqui na frente do tubo. Ele vai começar a vibrar, certo? Então, a frequência das vibrações mecânicas do diapasão é transferida para as moléculas do ar situadas nas vizinhanças do diapasão. Essas moléculas passam a sofrer uma compressão, seguida de uma rarefação ou descompressão. Então, se você pega um diapasão aqui, certo? Suponha que você substitua esse movimento do êmbolo. Você coloca aqui um diapasão aqui na frente. Então aqui, né? Você retira o êmbolo e coloca o diapasão. Você bate no diapasão, ele começa a vibrar. Certo? Então a frequência F das vibrações mecânicas do diapasão é transferida para as moléculas de ar situadas nas vizinhanças do diapasão. Essas moléculas passam a sofrer uma compressão seguida de uma rarefação ou descompressão. Essa onda de pressão se propaga ao longo do tubo com a velocidade V igual a lambda F. Então você pode gerar através de um diapasão ou através de um êmbolo. Ou você pode colocar o diapasão aqui na frente. E aí você vai mexer no êmbolo, aí vai ser o contrário, né? Porque no primeiro caso, que eu falei, o diapasão gerava essas ondas. Agora ele vai receber essas ondas. E ele vai vibrar nessa frequência, vai emitir um som. Então, uma onda sonora se propaga ao longo do eixo X, que coincide com o eixo central do tubo, indicado nessa figura. E como se trata de uma onda harmônica progressiva, se propaga da esquerda para a direita, nesse nosso caso aqui. Podemos utilizar uma expressão para a descrição matemática dessa onda, que o Halliday ele vai apresentar um pouquinho mais à frente. Ele vai apresentar na equação 1712, que é uma onda progressiva. Vou até anotar logo aqui como é que essa onda vai se propagar. Então, daqui a pouco a gente vai retomar essa equação, mas basicamente ele vai usar essa equação aqui. S de x e t vai ser igual a Sm cosseno de kx menos ômega t. Professor, eu vi um livro que ele fazia com seno, não tem problema nenhum.
Só tem que fazer os ajustes necessários, né? Mas, basicamente, você pode escrever com seno ou com cosseno. Tem livro que traz em cima de cosseno, tem livro que traz em termos de seno. Lembrando que a diferença do seno e do cosseno é uma defasagem de π sobre 2 radiano. Então, você pode substituir sim uma pela outra, mas fazer os ajustes necessários para as suas condições. Então, essa função x de t fornece a posição x da partícula que vibra num dado instante de tempo. E Sm, aliás, é a amplitude da onda e K é o número de onda angular e ômega é a frequência angular da onda, certo? Então a gente tem que lembrar sempre, o número de onda é K igual a 2π sobre lambda, certo? E ômega 2πf. Guarda isso aqui que a gente viu tudo no capítulo 16, certo? Então, essa equação, a 1712, ela vai fornecer a posição de cada partícula que vibra. A gente pode escrever também a onda sonora mediante a descrição de pressão, da pressão das camadas que vibram longitudinalmente em função de x e t. Então, assim, a gente pode escrever como está na equação 1713. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui. Deixa eu limpar melhor. E aí você pode escrever como sendo... Eita, deixa eu ver aqui. Delta P é igual a delta PM vezes o seno de Kx menos ômega t. Essa vai ser a equação 1713. Certo? Tem uma figurinha que vai detalhar essas duas equações que vai ver já já. Certo? Algo interessante é que você, quando vai descrever sobre pressão, se a gente usou o cosseno na equação 1712, vai usar seno agora para pressão. Se você usou o seno lá em cima na equação 1712, do x, então agora você usa o cosseno para pressão, certo? Mas isso aí vai depender da sua notação, certo? Então, as ondas mecânicas longitudinais que possuem frequências compreendidas entre 20 Hz e 20.000 Hz constituem as ondas sonoras audíveis. Guardem essa informação. De 20 Hz até 20.000 Hz. É o que a gente consegue ouvir. Tudo bem? Agora a gente vai deduzir uma expressão. Deduzir não, porque o Rayleigh já fez isso, mas ele tem aqui a demonstração. Para velocidade. Para a velocidade de uma onda longitudinal. Então, que vai ser justamente a primeira seção do Rayleigh, né? Então, como uma onda sonora ela se propaga através de uma variação de pressão no meio considerado, concluímos que a velocidade de propagação de uma onda sonora deve depender apenas da densidade do meio e do modo de compressibilidade do meio considerado. A densidade de um meio homogêneo a gente pode definir como sendo D igual a M sobre V. Só para esse esquema aqui. M sobre V. Chama isso aqui de equação 1. Certo? E você tem a massa e o volume do material homogêneo. Viu? Isso aqui não é o volume do meio, não. É o volume do material homogêneo considerado. O módulo de compressibilidade de um meio material, vamos lá, o módulo de compressibilidade de um meio material, isso está lá no capítulo 12 do Rayleigh, se não me engano, é B igual a menos VI, ou então você pode escrever como menos delta P sobre delta V sobre V. Ele vai chamar de equação 17.2, isso daqui. 17.2. Módulo de compressibilidade. Certo?
onde esse Vzinho aqui é o volume inicial de referência do meio material, cujo material sofre variação de volume ΔV, e no qual ocorre a variação de pressão ΔP. A gente vai utilizar a análise dimensional para determinar a expressão da velocidade de propagação de uma onda sonora no meio homogêneo. Então, como Vzinho, é função apenas de B e D, certo? Então a gente pode dizer o seguinte: a velocidade, vamos fazer por análise dimensional. O Halliday, na página 155, tem uma dedução para a equação 17.3, certo? Eu vou fazer por um outro caminho. Não é exatamente uma dedução, mas por análise dimensional a gente consegue ter noção do que a gente vai encontrar, um outro caminho possível, certo? Eu vou dizer que é uma constante K, que eu não sei quem é, vezes um B elevado ao expoente x, vezes um... Para manter a uniformidade com a notação do Halliday, eu vou substituir esse D por um ρ. Chamar de ρ, para ficar com a mesma notação do Halliday. Então vai ser um B elevado a um x, vezes um ρ elevado a um y. Certo? Essa aqui é a equação 2. Como é que a gente vai determinar agora? Então, esse K vai ser uma constante adimensional, certo? E eu vou aplicar o princípio da homogeneidade dimensional a essa equação 2 aqui. Ou seja, como é que eu vou aplicar esse princípio? É só você aplicar as dimensões. Não tem muito mistério, não. Então, K vai ser uma constante adimensional, vai ser B elevado a x vezes um ρ elevado a y. Certo? A gente já sabe o seguinte, a gente já tem outra informação. Velocidade tipicamente é distância por tempo. Né? Então, comprimento por unidade de tempo. Então, pode ser que é um L vezes T elevado a menos 1. É uma possibilidade. Certo? E a gente sabe também que a densidade, tá aqui a massa específica, ela vai ter, vou fazer aqui um cantinho, ρ, massa sobre volume. Massa é M, dividido por volume. Quem é volume? Volume é L a terceira, só que como está embaixo, né? L elevado a menos 3. E a massa sobre volume ao cubo, vou escrever resumidamente aqui. Agora, se a gente olhar para a equação 1712, como é que a gente vai descobrir quem é a dimensão de B? Vamos olhar. Ora, vai ser dimensão de pressão sobre... Agora, presta atenção nisso aqui. Dimensão de volume dividido por dimensão de volume. O que é que isso nos leva a ver? Essas dimensões aqui vão se cancelar. Essa dimensão aqui vai cancelar com essa. Dimensão de variação do volume é a mesma variação do volume. O que vai implicar que a dimensão de B vai ser dimensão de pressão. O de variação de pressão vai dar no mesmo. Certo? E como é que a gente calcula pressão? Pressão é força sobre área. Força é Newton. E Newton é massa vezes aceleração. Então você pode dizer o seguinte: Newton é massa vezes aceleração. Pode lembrar de metro dividido por segundo ao quadrado. Lembra das unidades só para facilitar a escrita. Sendo que isso aqui é Newton dividido por área. Ele ao quadrado. Logo, pelas propriedades de potência, eu posso dizer que isso aqui é um L, um M, L, 2 sobre menos 2 mais 1 do L, menos 1, T elevado a menos 2.
Muito bem, essa é a nossa dimensão de B. Então, se a gente substituir a velocidade, o ρ e o B, então a gente já começa a ter noção do que a gente vai encontrar aqui, certo? Então vamos lá. Eu disse para vocês que, cadê? A velocidade, vou escrever aqui embaixo novamente, né? A velocidade é um B, é a dimensão de B, é elevado a x, vezes a dimensão de ρ é elevado a y, certo? Aqui fora. E a dimensão de V? A dimensão de V é L T a menos 1. Dimensão de B? Dimensão de B, M L a menos 1, T menos 2. Isso é elevado a x. Vezes dimensão de ρ. Dimensão de ρ, cadê? Está aqui, ó. M L a menos 3. Isso é elevado a y. Vamos resolver dessa forma, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. L T a menos 1 é igual M elevado a x vezes L elevado a menos x vezes potência de potência, né? Repete a base e multiplica os expoentes. Elevado a menos x vezes T elevado a menos 2x vezes M elevado a y vezes L elevado a menos 3y. Novamente, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Ora, eu tenho M aqui e tenho M aqui. Então, pode ser que isso aqui é um M elevado a x mais y. Multiplicação de potência da mesma base, repete a base e soma os expoentes. O L vai ser igual a menos x menos 3y vezes o T, que só aparece com T elevado a menos 2x. Agora, olha do lado de cá. Quando eu tenho um L vezes T elevado a menos 1, é a mesma coisa de escrever M elevado a 0, L elevado a primeira, T elevado a menos 1. Isso aqui é igual a M elevado a x mais y, L elevado a menos x mais não, menos 3y vezes t elevado a menos 2x. O que eu devo fazer agora? Agora eu devo comparar essas equações. Vamos comparar. O m está elevado a 0. É igual a m elevado a x mais y. Então eu já posso escrever uma equação aqui. Outra comparação que podemos fazer. O L está elevado a 1. O L desse lado está menos x menos 3y. Outra equação para a nossa coleção. E por último, o t está elevado a menos 1. E aqui o t está elevado a menos 2x. Então a gente vai utilizar essas equações para tentar determinar o valor de x, y. Né? Pronto, uma vez que a gente fez essas comparações, então a gente já pode começar a resolver, né? Que já ficou fácil, porque olha, eu vou pegar o m, certo? M elevado a 0, x mais y. Então eu já posso dizer aqui que x mais y é igual a 0. Então aqui eu já tiro uma relação entre x e y. Uma relação de igualdade, né? X igual a menos y. Pronto. Agora se eu pegar o segundo caso aqui, o do L, menos x menos 3y é igual a 1. Ora, mas a gente já viu que x é igual a menos y, né? Então menos x vai ser y. Menos y, se quiser trocar direto, né? X por y, menos 3y é igual a 1. Menos com menos mais vai ficar y menos 3y igual a 1. Logo, menos 2y é igual a 1. Portanto, y é igual a menos 1/2. Encontramos o expoente. Sabendo que y é menos 1/2, eu já posso vir aqui e dizer que x é igual a menos quem? Menos 1/2.
Portanto, x é igual a 1/2. Está aqui. E se você quiser conferir com o terceiro resultado, menos 2x é igual a menos 1. Ora, menos de um lado, menos do outro. Eu vou deixar o sinal de menos. Vamos deixar. Quem é x? X é menos 1 dividido por menos 2. X é igual a 1/2. Confirma, né? Confirma o resultado que a gente encontrou aqui. Então a gente já tem os valores de x e y. Logo, eu posso reescrever a minha velocidade. Olha lá aqui. Posso reescrever essa minha velocidade com os expoentes que a gente tem. Vou escrever aqui embaixo. Velocidade vai ser igual a quem? Velocidade vai ser o k vezes o b elevado a 1/2 e o ρ elevado a y, que vai ser menos 1/2. Certo? Então, eu posso dizer que V é igual a uma constante raiz quadrada de B sobre ρ. A análise dimensional não permite a determinação da constante dimensional K. Mediante resultados experimentais, ou então mediante dedução teórica, verifica-se que K é igual a 1. Então, a gente pode escrever o seguinte. Se K é igual a 1, eu posso escrever que V é igual a raiz quadrada de B sobre ρ. E essa aqui é a equação 17,3. Tem uma dedução para ela na página 155 do Halliday, uma outra dedução que é mais física, né? Aqui foi uma dedução usando análise dimensional. A gente não conseguiu determinar o K, mas no livro ele vai conseguir determinar essa constante. Sim. Então nós conseguimos determinar a velocidade do som, certo? Que vai seguir, tem essas ilustrações aqui no Halliday, certo? Vai seguir essa equação aqui, a velocidade do som, P sobre ρ. Vai conseguir deduzir. E para isso ele vai determinar, vai utilizar exatamente essa ilustração aqui, que é uma região de compressão, que é o pulso. Pulso numa corda, né? Você deve lembrar que era você levantava e baixava, ou baixava e levantava a corda, né? Você fazia um movimento desse tipo. E aí você gerava o pulso. Aqui não, aqui você faz uma região de compressão e a chamada região de rarefação. E ele usa essa figurinha para deduzir essa mesma equação aqui. Tem lá na seção 17.1, tem a demonstração formal da equação 17.3. Vocês deem uma olhada lá. Agora vamos falar de ondas sonoras progressivas, certo? Os objetivos do aprendizado. Vamos aqui. Pronto. Então, quando você gera uma série de pulsos, você vai, ou através de diapasão, você bota para vibrar na entrada do tubo, ou através de um êmbolo, ele não mostra, veja que ele não mostra a formação da onda aqui. Então, você vai ter regiões que ele mostra mais escura aqui, que é chamada de compressão, ou seja, a pressão aqui é maior, as moléculas estão mais próximas, e região de expansão, ou rarefação, ou descompressão também, né? Descompressão, quando as moléculas estão um pouco mais espaçadas uma da outra. Olha quem é o nosso comprimento de onda. Ó. É a distância entre dois pulsos. Comprimento de onda. Certo? Ele pega bem na metade do pulso. Ele faz uma ampliação aqui nessa região, né, entre dois pulsos, a posição de equilíbrio, e define aqui um elemento de fluido. Pode ser o fluido pode ser gás ou pode ser líquido. Né? Aqui está considerando um gás. É mais fácil você imaginar dessa forma. Certo? E aí ele vai deduzir essa equaçãozinha aqui. Na verdade, ele vai enunciar. Essa equação o livro vai chamar de 1712, que é exatamente aquela que eu já tinha escrito na sessão anterior. Né? O SM, que é a minha amplitude, e amplitude de deslocamento, ele formaliza em termos de cossenos. Você pode encontrar livros que ele vai formalizar em cima do seno. E aqui a onda de pressão.
né, a variação de pressão ΔP em relação à pressão de equilíbrio, que seria essa ΔPm. Se você usou cosseno aqui, você vai usar seno. Se você usou seno aqui, vai usar cosseno aqui embaixo. E a amplitude de pressão é dada por essa equação que o livro vai chamar de 1714. E o livro tem também uma demonstração. Eu não vou fazer aqui essa demonstração dessa equação, 1713 de pressão e 1714. Mas no Halliday, na página 158, ele vai fazer uma demonstração. A gente vai se preocupar mais com a aplicação, nesse momento, com a aplicação dessas equações. Outro tópico importante, que eu também só vou enunciar por enquanto, vai ficar mais claro quando nós formos resolver os exercícios, é justamente a interferência de ondas. Que nós vimos esse fenômeno de interferência que vai ocorrer quando você tem superposição de ondas, sendo que superposições de onda com diferença de fase. Porque se as duas ondas estiverem em fase, você vai ter uma interferência construtiva. Se elas estiverem fora de fase, você vai ter uma interferência destrutiva. A gente viu isso para as ondas transversais. E funciona a mesma ideia para as ondas sonoras. Tanto que até foi enunciado como é que você poderia neutralizar uma outra onda sonora. Tinha alguns, acho que 5 requisitos. Na verdade, eram 6 requisitos para onda sonora. Sendo que não contava com a polarização. Certo? Não tinha polarização. Mas aqui, pronto. Então, você tem duas fontes sonoras, certo? Pequenininhas, a gente vai chamar de pontual, ou seja, você não está considerando o tamanho do seu alto-falante, né, ou o tamanho da sua fonte, você está considerando que elas são bem pequenininhas em relação a essa distância. Né? Você não tem como desprezar a dimensão, dependendo do que for a sua fonte sonora, mas, dependendo da distância, você pode aproximar isso aqui para um ponto, ou seja, dimensão nula, certo? Então, emitem ondas sonoras esféricas em fase. Por que ondas sonoras esféricas? Né? Porque quando você volta aqui, tem uma figura bem interessante. Aqui, ó. Uma fonte sonora vai emitindo várias frentes de ondas. E elas são esféricas. É claro que você pode direcionar, né? Com o alto-falante você consegue direcionar para uma determinada região do espaço. Mas quando você bate com uma superfície, emite o som, ela vai se propagar em todas as dimensões, todas as direções, certo? Então, quando você tem duas fontes emitindo som, você vai ter distância L1 e L2 desse som. Lembre-se que as ondas são longitudinais. Então, a diferença no ponto P depende da diferença de percurso. A interferência no ponto P depende da diferença de percurso. Porque podem chegar aqui em fase ou pode chegar fora de fase. Pode chegar totalmente fora de fase e anular, né? Então, aqui, ó, quando você tem uma interferência destrutiva, as ondas vêm opostas. Ele usa um exemplo aqui de onda transversal porque é mais fácil você enxergar, certo? Se a diferença for igual ao número ímpar de meios comprimentos de onda, 2,5, nesse caso aqui, né, as ondas chegam com ondas opostas. Lembrando que essa diferença pode ser meio, pode ser 1,5, pode ser 2,5, 3,5, certo? E a interferência construtiva, pronto, agora veja que as duas chegaram aqui ó, iguaizinhas. A gente está usando transversal, uma onda transversal para ficar mais fácil de ver também. Se a diferença é igual a um número inteiro de comprimentos de onda, 2 lambdas, as ondas chegam em fase. Mas você pode ter 0, 1, 2. Porque aqui pelo menos você tem uma onda completa, né? Quando você tem 2, ou aqui 2,5, né? Você vai ter uma onda completinha, né? Vai ter fechando um ciclo. Então, essa diferença de percurso a gente pode representar com essa equação aqui, que o livro vai chamar de 1721, certo? A interferência construtiva acontece se φ igual a 0, 2π, ou qualquer múltiplo inteiro de 2π. 2π não, 2π, perdão. Certo? Aqui, interferência construtiva. Quando for um múltiplo inteiro de 2π, pronto, aí você deduz essa equação aqui. Certo? E a interferência destrutiva vai acontecer exatamente quando você tiver números seminteiros, que a gente chama. Meio, 1,5. E assim a diferença de percurso entre, cadê? Na figura 17,7. Está na próxima seção. Aqui. A diferença de percurso dessa figura é 2,5, certo? Então, ΔL sobre L vai ser 2,5 e as ondas sofrem interferência destrutiva no ponto P. Tá pequenininho. Aqui sofre interferência construtiva, aqui sofre interferência destrutiva. A gente já vê essa figurinha
Outra propriedade importante, como a todos os fenômenos ondulatórios, está relacionada com o conceito de intensidade de um movimento ondulatório. Considere um feixe de ondas que se propaga na mesma direção. A gente pode definir a intensidade de I desse feixe mediante essa relação aqui. I é igual a P sobre A, certo? E o que vem a ser essas duas grandezas? Essa P é a potência transmitida através da área A do feixe considerado. Inclusive, às vezes eu gosto até de usar pot, mas normalmente os livros usam P mesmo, porque eu não gosto para não confundir com peso. E A é a área da seção transversal do feixe de ondas. Quando a onda progride através de um meio material, sua energia vai sendo absorvida mediante a onda avança através do meio material considerado. A absorção da energia implica na absorção da potência da onda e, de acordo com essa relação que a gente acabou de escrever, implica também na diminuição da intensidade do movimento ondulatório. Quando a intensidade de uma onda diminui, a amplitude da onda também diminui. Por exemplo, se você jogar uma pedra no centro de um lago, a intensidade das ondas produzidas nas vizinhanças do centro do lago é muito maior do que a intensidade das ondas em regiões muito afastadas do centro do lago. A amplitude das ondas diminui à medida que as ondas se afastam do centro de perturbação, o local onde a pedra caiu, né? Se o local for muito grande, as ondas que atingem as margens do lago possuem amplitudes muito menores do que as amplitudes das ondas que se formaram no centro do lago. Então, vamos estudar um caso muito importante aqui nas aplicações práticas. Considere uma fonte pontual emitindo ondas esféricas com uma potência total P. A fonte de ondas pode ser de qualquer natureza. Pode ser uma fonte de luz, como o sol, ou uma lâmpada pequena. Pode ser uma fonte sonora, enfim. Essa figurinha aqui, fechar aqui. Essa figura aqui, logo do começo. Aqui, pronto. Pense nessa circunstância aqui. Devido à simetria esférica, concluímos que a intensidade da onda ao longo de uma superfície esférica de raio R, com a fonte permanecendo constante ao longo de toda a superfície, a gente está considerando toda a superfície esférica, né? Então, se você supor que não ocorre absorção das ondas esféricas pelo meio onde elas se propagam, isto é, admita que não haja perda de energia através do meio onde as ondas se propagam, aí nesse caso a gente conclui que a potência total que atravessa a esfera de raio R é igual a potência... Pense nesse raiozinho aqui como sendo R1. Deixa eu botar aqui. Pense como sendo R1. Tem uma canetinha aqui azul. Pronto, eu vou chamar isso aqui de R1 e vou chamar esse outro raio aqui de R2, certo? Então, assim, a potência total que atravessa a esfera de raio R1 é igual à potência total que atravessa a esfera de raio R2. Ou seja, a potência total P da fonte se conserva através de qualquer esfera concêntrica com a fonte pontual. Logo, de acordo com a definição de intensidade que a gente já viu, I é igual a potência sobre área, inclusive isso aqui, equação 1726, certo? Eu posso dizer o seguinte, que I1, vou fazer aqui no cantinho, I1 sobre I2, isso aqui vai ser igual a R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Por quê? Faça a divisão, faça a divisão. Deixa eu ver se tem uma área. Fechar aqui. Tem nenhum espaço aqui para fazer, não. Pronto, vou fazer aqui nesse espaçozinho. Ora, vamos lá. I1 dividido por I2. Quem é I1? É potência P1 sobre 4π R1 ao quadrado. Dividido por P2, 4π R2 ao quadrado. Divisão de fração, repete a primeira.
vezes o inverso da segunda. Então, aqui, ó, 4π voa com 4π, certo? A potência é a mesma, né? Eu esqueci de dizer isso. P1 é igual a P2, visto que é a mesma fonte sonora. Então, eu posso cancelar também P1 e P2. E eu fiquei somente com o quê? R, isso aqui é R2, né? R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado, certo? Certo? Ela vale somente quando desprezamos a absorção das ondas que se propagam desde a origem até uma distância R considerada. Quando levamos em consideração a absorção do meio, a intensidade diminui com o aumento da distância R, de forma mais pronunciada do que a diminuição que ocorre nessa relação aí, uma vez que a potência total ao longo de cada esfera concêntrica com a fonte diminui à medida que o R aumenta. Pronto, sobre a intensidade sonora, a gente vai ter aqui a equação 1727, né? A equação 1727 vai nos dizer o seguinte. Ondas sonoras progressivas, vamos logo para a seção lá de baixo de nível sonoro, que é onde a gente está. Pronto, sobre a intensidade sonora, a unidade de medida vai ser quem? Ora, a unidade de potência sobre área. Potência a gente vai medir em watts dividido por área metro quadrado. Certo? Essa vai ser a nossa intensidade, que vai ser dada pelas equações 1726, essa de cima, a gente já citou lá mais anteriormente, e a 1727, que é essa de baixo. Certo? A intensidade sonora mínima que pode ser detectada pelo ouvido humano é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E a intensidade mínima constitui um limiar mínimo de audição. O limiar máximo de audição, não dolorosa, corresponde a uma intensidade de 1 watt por metro quadrado. Com esse intervalo de intensidade entre 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Guarda esse valor aqui. 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Esse é o limiar mínimo. E o máximo é 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10, 1 aliás. O máximo e o máximo é 1 watt por metro quadrado. Não doloroso, né? Que é o máximo. Então a gente pode construir uma escala relativa. Uma escala relativa que é a chamada escala decibel, ou escala de decibéis, certo? E essa escala de decibéis vai ser mostrada aqui. Sim, a intensidade, né, a potência dividido com a área, né, a medida que a área vai aumentando, a intensidade vai diminuindo. E aqui é a nossa escala de decibéis, certo? O som pode fazer um copo de vidro oscilar. Se o som produz onda estacionária, a intensidade do som é elevada, o vidro pode quebrar. Acho que já deve ter visto até vídeos de cantores e cantoras que conseguem chegar à frequência. Acho que é mais cantora, né, que tem uma voz mais aguda, que consegue chegar no nível tão alto que de quebrar taças de cristal, certo? A tabela 17.2, aqui no livro, tem uma tabelinha aqui na página. Tem uma tabelinha. Pronto. A tabela 17.2 tem alguns níveis de limiar de audição 0, né? Fanfalhar de folhas 10, é bem baixinho. Conversação 60. A respiração da gente também vai ficar em torno do farfalhar de folhas, né? Quase inaudível, né? Um escritório tranquilo aqui não vai ter, mas também vai ser em torno de 50 decibéis, é silencioso, mais ou menos aqui numa conversação, né, de um escritório. Agora de uma turbina a jato 130,
Uma música de discoteca, no concerto de rock, vai estar na casa dos 90. Né? Você vai estar um pouquinho abaixo do limiar de dor. Certo? É bem interessante essa parte. Então, assim, essa é a escala que a gente usa para medir a intensidade sonora para os nossos ouvidos, né? Níveis audíveis. Vamos fazer a demonstração dessa equação da 1727. 1727. Vamos fazer essa demonstração aqui. Demonstração de 1727, certo? O que diz a equação 1727? I é igual a 1 meio de Rho V ômega ao quadrado SM ao quadrado. Muito bem, então vamos considerar a figura 17.4a. Vamos considerar essa figurinha aqui. Figura 17.4. Está aqui. 17.4a, ele fala. 17.4a, uma onda sonora que se propaga com a velocidade v em um tubo longo, cheio de ar, é composta por uma série de expansões e compressões periódicas do ar que se desloca ao longo do tubo. A onda é mostrada em um instante arbitrário. Muito bem, está aqui. A passagem da onda faz o elemento oscilar para a esquerda e para a direita. Se ele fica oscilando, né, você vai caindo nas regiões de compressão e de expansão. Então, uma fina fatia de ar de espessura dx. Então, vou pegar aqui uma fina espessura de ar. Aqui, esse aqui ele chama de delta x, eu vou chamar de dx, certo? Vou chamar de dx. De área A e massa dm, oscilando para frente e para trás enquanto a onda sonora da equação 1712, e quem é a equação 1712? 1712 a gente já viu, vai ser um SM, um S de T e de X, né? Vai ser um SM cosseno de kx menos ômega t, certo? Para demonstrar esse resultado, a gente vai utilizar, vamos revisitar a figurinha 17.4, acho. 17.4a, certo? Vamos usar essa ilustração aqui. Uma onda sonora que se propaga com velocidade v em um tubo longo cheio de ar, é composta por uma série de expansões e compressões periódicas do ar que se desloca ao longo do tubo. A onda é mostrada em um instante arbitrário. Está aqui, nossa onda, certo? Então, antes de falar em A, eu vou pegar o B aqui que já está feito, certo? E eu vou considerar um elementozinho aqui, um elementozinho aqui que ele chama delta x, eu vou chamar de dx. Eu vou precisar fazer alguma integração, uma derivada. Vamos trabalhar logo com diferencial. Esse elemento dx, ele vai ter uma massa dm, certo? Vai ter uma área, ele já está em contato aqui com a área A. A gente pode relacionar tudo isso aqui, através da densidade linear, certo? Ou da massa específica. Eu vou dizer que ρ é massa sobre L. A gente estava usando μ, né? Então, massa sobre volume, né? Faz mais sentido. O ρ a gente deixa com massa sobre L. Vamos pensar em massa sobre volume. Massa específica, né? Sobre volume. Ora, mas como o elemento é bem pequenininho, então eu vou pegar um dm e um dv. Ora, dm é igual a ρ dv. Como é que eu posso escrever o dm?
como sendo ρ. Esse elemento de volume vai ser a área vezes dx. Área da base vezes a altura. Então, você pode escrever o elemento de massa dessa forma aqui. Certo? Bem daqui. Se fosse μ, seria m sobre L. Mas não é o nosso caso, né? Isso foi lá na corda. Então, aqui a gente vai tratar com o elemento de volume. Ele vai ter uma certa área transversal e vai ter um comprimentozinho dx. Vamos lá no Google Keep. Então, como é que a gente vai iniciar a nossa demonstração? Vamos calcular a energia cinética. A energia cinética desse elemento dk. A energia cinética é 1 meio de dm vs ao quadrado. dm a gente já viu quem é. dm a gente já tem anotado. Vou deixar anotado aqui no cantinho. dm vai ser ρ vezes a vezes dx. Certo? Deixa ele aqui anotado. Agora a gente vai ter que concentrar nossa atenção para esse Vs. Quem é Vs? Ora, vamos pegar a equação 17 e 12. O que diz a equação 17 e 12? S de x e t é igual a Sm cosseno de kx menos ômega t. Essa é a nossa equação 17 e 12. Guarda esse resultado. Quem vai ser Vs? Vs vai ser a derivada de S em relação ao tempo. Então, Vs, eu vou aplicar a derivada, del t, nessa equação aqui. Sm cosseno de kx menos ômega t. Aplicando a derivada, Sm é uma constante, vai para fora da minha derivada, Sm. Derivada do cosseno é menos o seno de kx menos ômega t. Aplicando a regra da cadeia agora. Quem é a derivada em relação ao tempo? Kx é uma constante. Então, zero menos ômega. Menos ômega. Logo, posso dizer que o meu Vs é igual a menos com menos vai ficar ômega Sm seno de kx menos ômega t. Agora eu posso reescrever a minha energia cinética, já que eu já tenho o meu Vs, posso jogar agora aqui na minha energia cinética. Então vamos reescrever aqui a energia cinética aqui embaixo. dk vai ser igual a 1 meio. 1 meio de quem? dm. Quem é dm? ρa dx. ρa dx. Vezes Vs ao quadrado. Quem é Vs ao quadrado? Ômega Sm seno kx menos ômega t elevado ao quadrado. Então, vamos escrever aqui embaixo. dk vai ser igual a quê? 1 meio de ρa dx. Vou manter isso aqui. Vou manter o ômega s ao quadrado juntos. Ômega Sm ao quadrado vezes o seno ao quadrado de kx menos ômega t. Isso aqui o livro vai chamar de equação 17/31. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir isso aqui tudo. Dividir isso aqui tudo por dt. Quando você dividir essa expressão por dt, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui dk dt. Parece uma energia com o tempo, certo? E eu vou dividir quem por t? Eu vou pegar o dx e vou dividir por dt. Isso aqui vai ser a nossa velocidade. Certo? Então eu posso reescrever a minha equação.
como dk dt igual 1/2 de ρ a v dx dt é v, ômega ao quadrado, Sm ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. É o que o livro vai chamar de equação 17/32. Ora, a energia cinética média transportada, vamos aplicar uma média aqui, aplicando energia cinética média, a gente vai aplicar média em tudo isso daqui. 1/2 ρ a v ômega 2 Sm ao quadrado seno ao quadrado de kx menos ômega t. Olha, o que for constante você vai botar para fora. Então aqui você vai ficar com o seguinte. A energia cinética média meio é constante, ρ é constante, A é constante, V é constante, aproximadamente constante, né, essas constantes. Ômega ao quadrado é constante, Sm também é aproximadamente constante. Eu só vou ficar com o valor médio do seno ao quadrado. Que a gente já viu na dedução anterior, isso aqui a gente pode aproximar para 1/2. Logo, meu dk dt médio vai ser igual a 1/2 vezes 1/2, 1/4 de ρ a v, ômega não, w não, aliás, v ômega 2 Sm ao quadrado. Essa aqui é a nossa equação 17/33. Lá no capítulo 8, Halliday 1, a gente já estuda sobre essa variação de energia com o tempo, e a gente já viu lá atrás que a variação da energia cinética média ela vai ser igual à variação da energia potencial média. Quando uma diminui, a outra aumenta. Na média, as duas são iguais. Elas estão diminuindo e aumentando na mesma proporção. Então, o que acontece? A nossa intensidade é dada por quem? Por potência sobre a área. Ora, a potência, eu vou pegar aqui o valor médio. Eu posso dizer que é 2 vezes ΔT médio. Eu poderia somar aqui a variação da energia cinética mais energia potencial. Vai dar no mesmo, certo? Dividido por área. Então vai ser 2 vezes 1/4 ρ a v ômega ao quadrado Sm ao quadrado. Tudo isso dividido pela área. Então eu posso fazer um cancelamento aqui. 2 com 4 aqui fica 1, aqui vai ficar 2. E a área eu posso cortar aqui. Então aqui eu vou ter que vai ficar 1/2 de ρ v ômega ao quadrado Sm ao quadrado, que é a nossa equação 17/27. Vou botar aqui. Está aqui. Essa é a nossa equação 17/27.